A profecia do número 666, revelando o Anticristo. Prepare-se para decifrar o enigma por trás do número 666. Antecipe-se a isso acontecer pouco antes da ascensão do Anticristo. À medida que nos aproximamos do advento do Anticristo, o número 666 ganha um significado monumental. No livro do Apocalipse, este número é revelado e oculta um enigma intrigante. Apocalipse 13, verso 18, declara: Eis aqui a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Este é o numeral da primeira besta. Não se trata do diabo nem de um sistema, mas sim do próprio Anticristo, uma figura humana literal. Ele atuará como o principal emissário de Satanás, proclamando desafiadoramente sua oposição ao Altíssimo. Almejará adoração e reconhecimento, reformulará as leis do globo para satisfazer seus próprios desígnios. E uma das normas que modificará será o decreto que compelirá seus súditos a adotarem sua insígnia, o 666, impressa nas pessoas da terra. A Bíblia, no livro do Apocalipse, nos insta e nos acautela que, ao depararmos com esse numeral, conseguiremos identificar a presença do Anticristo por trás dele. Chama a atenção a quantidade de indivíduos que abordam o número 666 de forma leviana, estampando-o em camisetas ou mesmo gravando-o na pele através de tatuagens. Atente-se, porém, para o fato de que esse numeral não deve ser encarado com despreocupação. Muitos estudiosos bíblicos afirmam que o Anticristo já veio ao mundo e permanece oculto, aguardando o momento propício para se revelar. Em relação a esta conjectura, pessoalmente, mantenho-me reticente, mas há um ponto incontestável. Seu espírito está em movimento, preparando os alicerces dos sistemas mundiais e tocando os corações dos seres humanos em antecipação à sua manifestação. Apocalipse 13, verso 11 a 18. Retrata de outra besta que emergirá da terra, detentora de grande autoridade, enganando as massas com a realização de feitos miraculosos e exigindo que reverenciem a primeira besta. Ela compelirá todas as pessoas, sejam elas influentes ou humildes, ricas ou desprovidas, livres ou submissas, a portarem uma insígnia na palma de suas mãos ou em suas testas, sem a qual se tornará impraticável realizar transações comerciais. Esta insígnia é símbolo de a quem se presta culto e de quem se torna propriedade. Trata-se de uma questão de identidade. A marca da besta simboliza um compromisso irrevogável com Satanás e uma recusa definitiva a Deus, selando assim um destino eterno à sombra do reinado iminente do Anticristo. A Bíblia nos presta alerta acerca de um sistema, o sistema da besta, em que a devoção ao Anticristo se converterá na chave para a participação econômica. Ele coagirá todas as pessoas a aceitarem sua insígnia, um emblema de devoção inquebrantável à besta e, por extensão, uma negação da soberania divina. Devemos, enquanto cristãos vigilantes, discernir o surgimento gradativo desse sistema antes que a insígnia e a revelação explícita do Anticristo ocorram. Uma etapa crucial
consiste na constituição de um sistema que reflita os princípios e metas da besta, entrelaçando-se lentamente com as estruturas socioeconômicas mundiais. O foco reside não na imediata e patente lealdade ao anticristo, mas sim na gradual adaptação à OS, seus princípios e governo, imersão gradual num mundo em que os valores e a ética são determinados pelo sistema da besta. Essa fase preliminar desempenha papel fundamental no discernimento dos cristãos, pois nesse período, os fundamentos do governo da besta são lançados discretamente, entrelaçando sua influência nos âmbitos governamentais, econômicos e sociais. A Bíblia nos exorta a permanecer vigilantes, a discernir os tempos e a identificar os indícios desse sistema à medida que se integra nas estruturas mundiais. Devemos assemelhar-nos a OS, filhos de Issacar, que compreendiam os tempos e sabiam qual era o caminho a seguir. 1 Crônicas 12, verso 32. Urge que compreendamos a época em que vivemos e reconheçamos que a chegada do homem do pecado não se limita a uma única personalidade. Sim, o próprio homem do pecado virá e assumirá o centro do palco, mas seu espírito já paira entre nós, tornando-se uma faceta essencial de nossa sociedade. Um dos maiores equívocos reside na suposição de que o reinado do anticristo terá início somente quando ele emergir no cenário mundial. Este entendimento é impreciso. A Bíblia nos instrui de maneira clara que seu espírito já está ativo. 1 João 4, verso 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual ouvistes que havia de vir. E eis que já está no mundo. O espírito do anticristo já está em atuação neste momento. É imperativo que compreendamos a época em que vivemos. O nível de depravação e imoralidade nesta geração é incomparável. O pecado está disponível como nunca antes. Recordemos os pecados de Sodoma e Gomorra, os pecados da época de Noé. Deus contemplou que a maldade do homem era sobremodo grande sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Na época de Noé, ponderemos sobre a maldade da Babilônia, caracterizada por idolatria, orgulho, arrogância, autoexaltação, lascívia e excessos. Agora atentemos para isto. A era em que estamos, a geração na qual estamos inseridos, amalgama todos os pecados que imperavam em todas essas cidades e os mescla em nossa sociedade atual. As épocas de Sodoma e Gomorra, de Noé e da Babilônia, com todos os seus pecados, convergem na geração presente. Ao compararmos cada um desses períodos bíblicos, examinarmos todos os pecados daquelas eras e então cruzarmos com a nossa geração, notaremos semelhanças sobressalentes. A verdade irrefutável é que nossa sociedade contemporânea se tornou um recipiente que amalgama os mais nefastos momentos da Bíblia nesta mesma era. Quando ponderamos sobre as depravações de Sodoma e Gomorra, a malícia implacável do tempo de Noé e o hedonismo desenfreado da Babilônia, podemos ser levados a crer que esses tempos eram únicos em sua corrupção. No entanto, a dura realidade é que os pecados que antes se circunscreviam a culturas e períodos específicos agora permeiam nossa vida cotidiana, infiltrados numa sociedade em declínio moral.
Compreender os tempos em que você está inserido e reconhecer o sistema do anticristo, no qual a aquisição ou alienação de bens se tornará condicionada à posse de sua insígnia, torna-se imperativo quando observamos a conjuntura atual do planeta. É crucial discernir a lenta formação de um sistema, uma premissa do sistema da besta, onde a lealdade ao anticristo, representada pelo recebimento de sua insígnia, se converterá em requisito para o engajamento econômico. Esses avanços tecnológicos e modificações econômicas não surgem em um vácuo. Eles entrelaçam-se com alterações no comportamento humano, nas normas sociais e na aceitação de uma sociedade que se acomoda, consciente ou inadvertidamente, ao vindouro sistema da besta. Nossa geração tem sido testemunha da convergência de pecados remanescentes de Sodoma e Gomorra, do tempo de Noé e da Babilônia. A síntese desses pecados flagrantes em nossa sociedade destaca a urgência de os crentes serem discernentes, vigilantes e fortalecerem sua fé diante da crescente onda de imoralidade e engano. Assim, o que devemos fazer enquanto embaixadores de Cristo em um mundo que parece à beira dos últimos dias? Precisamos antever que isso ocorrerá pouco antes do anticristo ascender ao poder. Não podemos nos limitar a ser observadores passivos, mas devemos nos tornar agentes ativos no reino de Deus, mergulhados em sua palavra, fortalecendo nossos espíritos com sua verdade e nos revestindo com sua armadura. Devemos ser a luz em meio às trevas predominantes, embaixadores de seu amor e proclamadores de sua verdade. Observar o desenvolvimento do sistema da besta não é viver atemorizado, mas sim viver com consciência e prontidão. Trata-se de manter nossas lâmpadas cheias de óleo, como as virgens prudentes que estavam preparadas para a chegada do noivo. É uma questão de alinhar nossas vidas, valores, tempo e recursos com o reino de Deus e sua justiça. Esteja preparado para o que está por vir e permaneça firme na fé. Não se esqueça de curtir este vídeo e dar seu testemunho nos comentários no vídeo para que o seu comentário seja o próximo a ser selecionado e como resposta um vídeo de inspiração para a sua vida e para o algoritmo entender que o vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas. E você, que não é inscrito, se inscreva no canal Motivado com Deus para ficar atualizado com mais revelações impactantes. Sua inscrição é muito importante para o reino. Compartilhe ao máximo com seus amigos que estão em busca de crescimento e transformação. Juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, continuemos a voar para novos horizontes rumo à eternidade. Que você busque a graça de Deus e viva em sua luz. Nos vemos no próximo vídeo. Deus o abençoe em sua vida.